Teste, alô, alô. Agora beleza.
Bom dia, pessoal, tudo bem? É a última tertúlia matinal aí do ano. Todo mundo pode estar esperando falar de fechar o ano, essa coisa toda. Eu não vou falar muito disso não, porque também ao redor desse processo as pessoas se assediam um bocado também. O que eu fiz no ano, o que eu não fiz, mas é legal pensar, eu acho, numa linha mais longa. Aí a gente pensa no ano como parte de um processo mais longo de trabalho. Recim é um negócio que leva tempo. E o conteúdo que a gente vai falar são os efeitos mediatos. Mediato é o que não é imediato. É o que não acontece rápido. E esse efeito é mais difícil da gente analisar. É fácil analisar coisas que acontecem rápido. É fácil analisar coisas que acontecem em dias, tá? Meses já começa a ficar complexo para a gente. A gente muda e não percebe. Entendeu? Então, é legal a gente voltar e fazer a análise para ver o que mudou nesse processo. O que mudou, o que aconteceu. E quando eu comecei a pensar no tema, eu comecei a analisar. Faz 10 anos que eu estou na Conscius, faz mais de 10 anos que a gente trabalha com conscienciograma. E quais os efeitos disso? Qual o efeito, por exemplo, da gente trabalhar com essa autoconscienciometria? Bom dia. Isso que eu queria conversar. Eu trouxe uma lista que não é exaustiva, né? Pensei assim algumas coisas, pontos principais para a gente analisar em conjunto. Essa conversa não é expositiva, ela é um bate-papo. Então, interrompe, pergunta a hora que quiser. Não vai pensar que eu vou explicar só e vocês vão ouvir. A ideia, como é a gente, né? São coisas que acontecem com a gente. Uma boa parte do que eu coloquei aqui não é só comigo. Eu analisei muito os meus colegas, né? A gente se faz muito de cobaia, né? E os colegas da gente são cobaias. A gente tem exposição do Labicon, uma das coisas que a gente faz muito dentro da Conscius e que acelera o nosso processo, é a exposição do Labicon. Paradoxalmente, a maior ferramenta autoconscienciométrica é a heteroconscienciometria. Tanto dos outros com a gente, quanto da gente com os outros. Então, paradoxo, né? Mas é verdade isso. Entendeu? Então a gente observa, a gente vendo junto, e aí o efeito imediato também é mais fácil quando o outro observa. O outro observa o efeito imediato da gente, às vezes melhor do que a gente. E a gente observando o outro também, a gente vai vendo essa situação. Então são os dois lados. Isso é legal também porque às vezes a gente tem expectativa de mudança. E isso é uma coisa que não é bom. Motivação para a gente mudar as coisas, ela deve ser sadia também. A gente às vezes quer mudar porque está cansado, está saturado. É bom a saturação porque às vezes é a motivação última que a gente precisa para fazer aquilo. Que a gente está cansado do trafar da gente. Então é positivo a saturação, mas ela não deve ser a única motivação. A motivação para mudar, ela não deve ser a saturação só. Deve entender melhor a gente, entendeu? Então a autoconscienciometria, uma das coisas interessantes é isso, é não dividir a gente em pedaços, né? A gente se entender de maneira mais integral. Esse é o objetivo. Não tô listando isso como um efeito imediato, mas a gente vê inteiro, né? Trafores e trafares, tudo junto. E não necessariamente como coisas tão estanques como a gente veria inicialmente. O trafor tão trafor e o trafar tão trafar assim, que não é, essa coisa ela é meio cinza, né? Tem trafores que funcionam de uma determinada maneira e em determinados mecanismos ou em contextos eles não funcionam tão bem. Eles não são tão funcionais. Eu gosto muito de pensar na funcionalidade da coisa mais do que no dualismo do processo, né? Então a gente pensar na funcionalidade ajuda bastante nesse mecanismo. E a gente às vezes também tem a expectativa de que essa vida vai resolver tudo.
Isso é assim porque essa é uma vida crítica para todos nós, principalmente nós intermissivistas. Mas ela não vai resolver tudo. Ela vai ser uma vida de muito plantio. E o plantio é imediato. Sabe? A gente planta para a gente mesmo colher. A gente vai colher a autorrevezamentologia é uma das coisas, que é um efeito imediato da autoconscienciometria. E não está aqui nessa lista. Mas o autorrevezamento é um efeito. Porque esse eu não vivi ainda assim, né, de uma maneira tão clara. A gente percebe autorrevezamento de vidas anteriores, mas não tão de caso pensado como nós estamos fazendo agora e vamos fazer no futuro. Então, a autoconscienciometria é uma das poucas coisas. Quer dizer, a única coisa que vai sobrar é a memória. Certo? O resto tudo vai embora. Não sobra a memória, eu preciso saber trabalhar comigo, dentro de mim. Então, o recurso mais sério que a gente tem é o recurso dentro. É o ponto principal para a gente pensar. Mas aí eu comecei a analisar, né? Falei, pô, mas que... Uma das coisas interessantes desse livro, as pessoas têm muito medo desse livro. Ele parece muito difícil à primeira vista. Aí eu estava refletindo por que ele parece tão difícil. Uma das questões que eu acho que são mais sérias desse livro é que ele foi escrito para a gente se analisar a partir da visão de consciex. Ele é a consciex analisando a consim. Nós consciexes analisando a consim agora. Então ele é como se fosse uma retomada do curso intermissivo. Você vem lá, preparou as coisas todas para a sua vida e tal, e aí quando você vai se perguntar aqui onde você está nisso, é você como consciex perguntando para você como consim. Então a nota, essas coisas não é meritória, é uma nota de andamento, entendeu? É diferente. A gente às vezes pensa em nota meritória, né? E no início que a gente vai dar nota, porque é difícil, a gente está acostumado a prova e tal, e prova é mérito. Essa nota não é pelo mérito, essa nota é pelo andamento. É um follow-up. Mas assim, não é retorno, né? Não é prêmio. Exato. E é um prêmio, é intelectual, né? As provas, às vezes elas não conseguem avaliar o que elas se propõem a avaliar, né? Às vezes é só Exatamente. conseguem avaliar a capacidade de memorização. Não, tem ações aí nos processos, né? No caso do conscienciograma, as pontuações que você está falando, eu considero mérito também. Cada nota que vem é mérito, sim. É um processo que cada passo tem seu. A pessoa precisa saber reconhecer. Também é Para não verdade. ficar idealizando a sua autoimagem e as notas e as questões. Está calcado na sua realidade. E quais são os seus méritos Para ele, perante a realidade atual? do ponto de vista do realismo, né? Isso é verdade. Porque aí o que acontece? Quando a gente tira uma nota alta na prova, por exemplo, não necessariamente é a medida da gente, né? É a medida de alguém externo. A medida da gente, que é essa coisa da autoconscienciometria, a medida que a gente vai dar para a gente, às vezes não condiz com a nota que o professor vai dar. O professor deu a nota, você fala assim, poxa, a nota eu acho que foi baixa, porque você achava que poderia tirar mais na nota, na prova. Ou você acha que foi alta. Você fica feliz porque ganhou uma nota mais alta do que você merece. É isso, é isso, é nesse sentido que eu falo que a nota não é isso, né? A nota para a gente é uma numeração, para a gente ter uma referência aonde que as coisas estão andando, como é que as coisas estão se encaminhando. E normalmente quando a gente melhora a nota, não necessariamente para cima ou para baixo, independente de ser para cima ou para baixo, quando a gente melhora a nota justa, o alívio interno é grande. Pode ser para baixo também. Quando às vezes baixa a nota, você se sente melhor. E ajustou. Porque você entendeu e conseguiu acertar
e entender onde você está. Entendeu? Você foi preciso na sua análise. Você não só entendeu a amplitude do que estava sendo perguntado e a profundidade do que estava sendo perguntado, mas você também entendeu onde que você estava. Aí dá um alívio interno. Você evoluiu no processo de De análise. atribuir uma nota mais realista. Exatamente. A nota Isso. da sua autocrítica aumentou. A nota da minha autocrítica aumentou. Perfeito. Exatamente. E a autocrítica cosmoética. Autocrítica adequada, autocrítica, porque a gente pensa que a autocrítica é uma coisa que é sempre dura, severa. A gente confunde autocrítica com severidade. Não é severidade. É uma visão de uma acuidade tranquila, de uma acuidade acolhedora, acolhedora antes de tudo. Autoacolhedora. Compreendendo a gente com tudo, sabe? Nota do orgulho Quando a cai gente também. consegue fazer uma autocrítica. É verdade. Né? Ou aumenta, né? Aumentou a nota do orgulho, porque ele está menor. Secundária. Você fica orgulhoso que você conseguiu baixar o seu orgulho. É que tem orgulho que é bom, né? Tem orgulho que é bom. Aí você qualificou o seu orgulho. Tem orgulho que te mantém, né? Se você estiver fazendo a manutenção da sua... o fato de, por exemplo, o autoabsolutismo, o autoabsolutismo depende de um certo brio. O professor Valdo fala, eu tenho que ter brio, porque eu vou sustentar aquela situação. Isso é brio. Isso é uma questão de orgulho. Isso. O então, orgulho traço também tem um bom. Então, traço tem essa característica. Então, isso que eu estou falando é o primeiro item que a gente fala, que eu queria trazer, que é a profundidade da autocognição. É você começar a se conhecer com um pouco mais de profundidade. Por isso que às vezes é difícil no início a gente fazer isso aqui. Como eu não sei, as palavras são difíceis. Será que são as palavras? Aí você vai lá no dicionário, olha as palavras todas, resolve todas as palavras e não consegue resolver a pergunta. Pô, mas por que é isso? É porque o olhar, nós não estamos acostumados a olhar para a gente de um ângulo mais como consciência. Isso vai demandar uma espécie de retrocognição, que era o que a gente tinha, essa visão que a gente tinha intermissiva. A profundidade da autocognição demanda memória. Não só memória dos fatos, mas também memória da perspectiva que a gente analisa isso. A memória do jeito que a gente olha. E isso é a coisa mais importante. Esse é o item 3 que eu botei aqui, que é o olhar de consciência. O conscienciograma é isso, é o olhar de consciência. Entendeu? Quando a gente faz isso, a urgência diminui. Eu falei do efeito imediato. A urgência diminui. Aí você fala, pô, que coisa paradoxal é. A urgência diminui, porque você pensa mais imediato. Está dando um caráter de autorrespeito, é isso? Também. É isso. Também. A perspectiva é a forma como você se olha. Nesse sentido, estou chamando de perspectiva o ângulo, o jeito como você se olha. E tem um caráter de autorrespeito. Isso tem a ver com a cosmoética, tem a ver com uma série de coisas. Mas a gente, quando era consciente, estava analisando o nosso processo, muitas vidas, e a nossa vida, a gente estava vendo as coisas de uma determinada maneira. Essa perspectiva que é a mais importante de recuperar. Uma das primeiras conversas que eu tive com o professor Waldo, eu falei assim, professor, qual que é a vida mais importante, assim, a fase mais importante para eu tentar recuperar a minha memória? Ele falou assim, é fácil, essa é fácil. Período intermissivo. Período intermissivo, essa lascou, não tem referência nenhuma, não tem como procurar em lugar nenhum. Como eu vou procurar isso? Né? Claro, mas a gente tem a holoteca disso. Somos nós. Quem estava lá no curso intermissivo era a gente.
Incrível que pareça. Você acha que essa memória, dessa perspectiva que você tinha lá no curso intermissivo, você se vendo como consciência, né? Se Isso, preparando, ressoma, essas coisas isso. todas. Ela também pode ter ficado defasada? Pode. Assim, quando você olha, Os se você só se basear os nela, objetivos podem é, estar defasados, é, mas o olhar não. olhar não. Entendeu? Uhum. Os objetivos, eles têm um contexto que pode ter passado, mas o olhar não. O olhar O não. jeito de você se ver, não. Tá. Entendeu? O jeito de você se ver, de se analisar, de ver a sua vida. Por isso que às vezes as pessoas comentam. Esse é um efeito também de EQM. Esse foi um efeito da minha EQM. É um efeito de. Muita gente comenta que é um efeito da EQM. A pessoa faz uma reciclagem, mas essa reciclagem é uma reciclagem de valor. Vou falar sobre isso também. Uma reciclagem mais estrutural. Ela está embaixo porque é o jeito de você pensar, de ver a vida, a mundividência. Entendeu? O que muda. Mas não precisa ter EQM. Isso aqui é melhor que EQM. Bem melhor. Fala. Já. Oi. Esse jeito que você falou, o que significa? É um jeito mais maduro? É um jeito mais maduro, sim. No fundo, isso vai demandar alguma recuperação de cões, né? Mas, assim, não precisa recuperar tudo. O problema é o ângulo. Então, por exemplo, você não vai olhar os trafores e os trafares do mesmo jeito. Ele chamou logo a atenção para o autorrespeito. É um ângulo interessante. Ele pegou uma fatia interessante disso daí, porque realmente a gente tem muito autorrespeito nesse processo. Por quê? E a gente vê, a vida humana não é uma coisa fácil. O amparador geralmente respeita muito, porque quem está nos sapatos aqui hoje, vivendo a coisa, é a gente. Entendeu? Então, essa situação, ela é uma situação restrita do ponto de vista cerebral, né? Mas a coisa que diferencia, você perguntou assim, se ela é mais evoluída, o que diferencia é como eu vejo a vida humana. Então, por exemplo, tem aqui um outro item, que é a visão de recurso. Você vê tudo como recurso. A tendência é ver a vida humana como um recurso, e tudo mais que está nela, por mais incomodativo que seja, é um recurso evolutivo dentro daquele contexto. Entendeu? É uma oportunidade, seja uma oportunidade assistencial, essa vida, você começa a ver a vida diferente. Por exemplo, é difícil juntar. Se a gente tivesse que fazer essa reunião aqui no extrafísico, ia dar mais trabalho. Mas como a gente está tudo com sim, é fácil. A gente levanta de manhã, vem e senta tudo na cadeira. Tudo fácil. É o pandeiro. Fala aí, pode falar. É verdade, ele está falando, é o pandeiro. Muita gente não dava para ter lucidez no pandeiro. Então é muito mais complexo juntar a gente. Entende? Extrafisicamente assim do que intrafisicamente. Aqui é mais fácil. Então os encontros humanos passam a ter uma importância diferente. O ângulo do encontro humano passa a ter uma importância diferente. Entendeu agora como é que a gente está olhando diferente o encontro humano? É essa diferença que esse livro aqui faz. Se você fizer muito pensamento nele, você vai ver que a pergunta ela te leva a isso. Ela te leva a pensar a vida humana de um jeito diferente. Como uma oportunidade evolutiva, fala. Djalma, quando eu respondi questões do conscienciograma, eu avaliei o quanto eu caminhei nesta vida para cada item. Essa visão de consciex seria avaliar um caminhar, uma evolução de várias vidas? Serexológica também. Também. Mas assim, o que você caminhou nessa vida, você olhar por dentro da vida, só, você vai ver um determinado pedaço dessa evolução. Se você olhar por fora, olhando essa vida dentro desse contexto, e em relação ao que você tinha objetivado para cada coisa, aí você vai ver diferente. É a mesma coisa visto de um ângulo diferente. Vou tentar explicar de uma outra maneira. Por exemplo,
Alguém fala para a gente assim, você vai para a faculdade e você vai estudar matemática. Aí você começa a estudar matemática, você está no meio da matemática, você esquece o que você tinha pensado lá na frente, lá antes, que você ia fazer com aquela matemática. Você já não sabe mais o que você vai fazer com a matemática, porque agora você está tão dentro da matemática, você não sabe mais o que você vai fazer com a matemática. Mas lá no início você tinha ideia do que você queria fazer com a matemática. O ideal é você estar misturado na matemática sem perder de vista o que você queria fazer com a matemática. Porque aí você vai fazer dentro da matemática aquilo que você objetivou. Isso é que é o atributo prioridade, priorização dentro do conscienciograma. É você não perder o foco do que você queria fazer dentro da sua vida. Entendeu a diferença agora do que é esse atributo? Respondendo as questões com esta visão daquilo que eu me programei enquanto consciex e daquilo que eu estou colocando em prática enquanto consim. Perfeito. Eu que tenho uma tendência a responder sempre para o lado mais inferior, mais defasado. Uhum. Se eu tiver esta visão, isso pode... Ajustar. Pode ajustar. Melhor. Pode se ajustar se você tiver essa visão. A nota, inclusive. Uhum. Ou pode ser que você veja a nota baixa, mas não com a mesma relação emocional. Você vai dar a mesma nota, só que não vai sair triste. Não vai ser punitiva. Mas talvez seja ao contrário, porque se eu vejo que eu não estou num nível, já numa idade física, e eu ainda não atingi um certo percentual daquilo que eu me programei, isso, na verdade, pode até baixar mais? Pode. Pode baixar a nota, mas não vai baixar a sua relação com aquilo. Olha só, gente. A relação que a gente estabelece vai amadurecer. Se eu pensar como consciência. Mesmo nas dificuldades que eu tive. Tá vendo? Eu não consegui fazer isso aqui. Então, isso aqui é um trafal. Está faltando, não é? Ponto. E o meu temperamento dentro disso tudo? Como é que é o meu temperamento? Dava, nesse tempo, para mudar tudo isso que eu tinha, expectativa? Essa era a expectativa mesmo que eu tinha antes? Entendeu? Isso aqui é autorrespeito, que ele falou. Sim, eu achei essa analogia que fez com a matemática, eu achei que foi fantástica. Assim, né? Você pode se perder no caminho, né? Dentro do caminho. Dentro do caminho, A gente se perde no caminho, dentro do caminho não é fora, não. Mas isso aí. Eu fiquei pensando assim, pode acontecer, por exemplo, você deu o exemplo da matemática, né? Entra lá e a matemática tem um objetivo. Perfeito. E aí ela está estudando ali a matemática, se enrolou naquilo, ou não. Mas pode se envolveu muito. O corpo humano é assim, o corpo humano é assim. Ela desejar, sei lá. Sim. Mas pode acontecer de extrapolando para outros tempos. E ao se envolver com isso, ela descobre facetas que ela não considerou, e aquilo pode passar a ser mais importante. Pode. Né, assim, do que sem dúvida ela esperava, por exemplo, encontrar ali, né? Ponto, assim. Na evolução não se perde nada. É pior que Lavoisier. Perde nada. João, Marisa, aqui. Eu tenho, fazendo esse exercício de tentar me olhar como consciência, para Marisa Consim, né? Eu tenho uma dificuldade ainda de perceber o que é recuperação de uma condição minha mais madura, mais lúcida e mais isenta, né? E o que realmente é recim. Quando eu olho o conscienciograma e eu vejo que eu melhorei, eu não sei se foi uma mudança ou se eu estou voltando a ser como eu poderia ter sido, posso ter sido no intermissivo. Como é que eu faço essa Para que você quer saber isso? Para saber se eu efetivamente melhorei a partir de lá. Essa não é uma coisa muito simples. Mas, assim, se você conseguiu atingir uma coisa aqui que você nunca atingiu... Não, a melhor existe. Se ser maior... Entendeu o que eu falei? Se você chegou a ter aqui
recuperação de coisa que você nunca teve, isso já é novo. É uma recuperação de uma coisa que você nunca conseguiu numa vida humana. Na vida humana, sim. Entendeu? Então isso já faz uma diferença danada. Então as reciclagens como Consciex, a gente vai perceber. Infelizmente, tomara que a surpresa seja sou boa. totalmente ignorante nesse assunto também. Desculpe aí. Já ajuda nisso, né? A projeção ajuda, mas você também tem uma sensação. As sensações que você vai começar a ter a partir dali, você vai ver que há frutos que acontecem, são novos. Aí se você reciclou coisas, ou talvez outra coisa que vai te ajudar também, que deu de ideia aqui, é a hora que você começar a ter mais retrocognição. Entendeu? E a retrocognição mais interessante é do ângulo da Consciex. O professor Walter falava muito sobre isso também. E eu não entendi o que ele queria dizer com isso. Então, assim, a recuperação que me interessa fazer de retrocognição é de quando eu era Consciex, inclusive das vidas. Eu não quero lembrar a minha vida como consinha aqui, vai ajudar em quê? Aí que eu falei, é muito mais interessante você ter a lembrança da outra vida a partir do ângulo da Consciex. É mais sadio. Pode falar. É isso aí? Entendeu? Então, mas isso que você falou para mim, também não sei. Entendeu? Também não sei. Fala. Essa pergunta da Marisa foi mais ou menos o que eu estava pensando. Assim, você acha que é possível, no ápice, depois de alguns anos, fazendo autoconscienciometria, tentando ter essa visão de Consciex, isenta, assim, essa cosmovisão, né? Do teu caminho, sem você estar dentro, né? Essa visão de fora. Você acha que é possível realmente, com projeções ou experiências, não MyQM, mas experiências extracorpóreas, lúcidas, você realmente chegar nesse ápice de, durante a vida, ter essa cosmovisão, não só imaginando como é que era a sua mentalidade, mas você conseguir... Você acha que mesmo na hora que você se projetar, você vai estar muito contaminado ainda com a intrafisicalidade, ou você vai ter essa visão? Acho que essa visão ela vai aumentar. Inevitavelmente. Ela vai aumentar até sem querer. Mas se você fizer força, ela aumenta mais, rápido. Você diz que pode ser inconsciente, mas você... Vai aumentar, que é o que eu chamei aqui, a ampliação da visão, da própria visão até serexológica. Isso vai aumentar. Todo mundo está aumentando. Se você analisar, você vai ver que aumentou. Todo mundo aumentou um determinado tanto. Você vai ter, isso pode caminhar para você ter momentos de mais lucidez extrafísica, mesmo que você não lembre totalmente quando você acorda, né? Quando você volta, mas que vão dando aquilo faz efeito. Faz efeito, né? Faz efeito. Exatamente. Mas também mais que a gente não percebe, gente, mas assim, a gente vai ficando mais maduro. Uma das coisas interessantes para ver, dentro disso também um item que eu chamei a atenção, é que a gente vai ficando mais em paz com todos os contextos da conscienciologia. Assim que a gente é exposto à conscienciologia, a gente tem os conteúdos que a gente, na mesma hora, absorve, e tem aqueles conteúdos que a gente não gosta muito de falar, ou a gente não gosta muito de ouvir, ou a gente não gosta muito de entrar. Esse pedaço, ele vai diluir também. É um conflito que a gente tem com a conscienciologia. Todo mundo tem um pouco. Esse elemento, é dentro. É porque o conflito, no fundo, é com a gente mesmo. Perfeito. O conflito é com a gente mesmo. Aí isso vai diminuir também. E é uma maneira de ver isso que você está falando. Aí você vai ficando mais em paz com essas coisas todas. Encontro diário, sustentado com a tua... O pessoal chama de superego, né? Mas com a tua identidade, a tua própria identidade, né? Você mais expandido. Com a tua consciência, né? Com a sua consciência, você mesmo. Mas sem porque a gente tem a consciência e a personalidade. A personalidade atual, né? Sim. Ela é isso que a gente está aqui. A gente tem que tomar cuidado. Não estou falando aqui para a gente abandonar a personalidade, não. É muito importante entender isso. Mas ela é forte e ela engole às vezes. Que tem algo além, né? Que é o negócio da matemática que eu estava falando. Entendeu? A personalidade e a consciência.
Então, se você conseguir lacear a sua personalidade para ela caber à sua consciência, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Lacear a personalidade para caber à sua consciência. Sim. É mais ou menos isso que é o efeito que eu estou falando, entendeu? Conseguir dar a ideia boa do negócio. Hein? Você abre mais a cabeça. Aí você abre a cabeça. Aí você chamou a atenção aí, de abrir a cabeça. Tem a ver com o ego. Aí a gente entende a egokarmologia de uma maneira diferente também. Eu entendi o egokarma de uma maneira muito pequena. E hoje eu acho que o egokarma é uma das coisas mais sérias para a polikarmalidade. A gente vai para o poli pelo ego e não pelo grupo. É a minha visão, tá? Posso estar errado. Hoje, abrir o olho, ver tudo aí, mas assim, hoje o que eu enxergo é isso. Porque quando a gente consegue estar em paz com a gente muda alguma coisa de uma maneira diferente. E essa repercussão vai além do que as relações que a gente está resolvendo hoje mais próximas, que é o nosso grupo karma. Então, essa coisa do polikarma, ela tem a ver com essa eliminação do ego que você está falando. Conseguiria estar em paz com você mesmo sem trabalhar um passivo grande aí de recomposições, né? Quer dizer, seria possível isso, né? Grupo karma. Aí eu faço a pergunta ao contrário. Eu queria saber se é possível você trabalhar um passivo grande sem estar em paz consigo mesmo. Eu acho que não. É o inverso, na minha visão. Entendeu? Que aí você vai atuar no polikarma, no grupo karma, com a visão polikarma. Essa é a diferença. Né? Que eu estava falando com você esses dias. Ô, Djalma. É isso. Aqui. Oi, fala. Não, é porque essa questão, eu queria que você ampliasse um pouco essa questão da importância do ego-karma, né, em relação ao polikarma. Mas é claro que eu entendo, se o ego-karma não está bem resolvido, se eu não estou bem centrada no meu ego-karma e tendo uma ideia clara de mim, eu não consigo nem vivenciar bem o grupo karma, nem o menor ou o maior aqui na CCCI, ou o grupo karma. São movimentos, né, São Luzia? movimentos, né? São momentos, às Então, vezes. A gente, às vezes, está com um egão tão forte que a gente precisa sair da gente para o grupo. Então, é um movimento inicial importante. Então, é um exercício, tá certo? Mas o que eu estou chamando a atenção é assim, para a gente ser efetivo dentro desse exercício e dentro dessa assistência, a gente precisa ser um egoísta inteligente. Como é que é isso? O egoísta inteligente é resolver o karma que a gente tem com a gente. É resolver a pendência que a gente tem com a gente. Os nossos conflitos. A relação que a gente tem com as nossas ações do passado. Isso é egokarma. Mas eu não resolvo essas questões comigo, vou ter dificuldade de avançar? Vai. Confere? Mas às vezes a gente quer resolver isso por fora. Aquele negócio da nota que eu estava falando, entendeu? A gente quer ganhar uma nota mais alta do professor. Mas não dá, isso não resolve. Então, aí a nota mais alta do professor parece que eu resolvi o grupo karma, porque o grupo karma agora ficou feliz comigo, ó, tá vendo? Eu resolvi meu problema. Não é isso. É isso que eu estou chamando a atenção. Não vai adiantar muito, quer dizer, esse pedaço da gente com a gente vai ter relação com esse bem-estar. Mas então você está aqui procurando bem-estar? Não. É um bem-estar íntimo, que é uma paz íntima. Em paz com você, com aquelas questões. Você fica em paz com o problema. É isso, eu fico em paz com o problema, né? Primeira coisa é não brigar consigo mesmo. Essa relação de autorrespeito muda. Voltando ali no Elmar. Exatamente.
o jeito que eu me motivo para fazer alguma coisa é diferente. Em vez de eu usar uma ponteira, um fogo, um chicote, ataque, eu vou usar ferramentas mais efetivas comigo. Porque eu vou me conhecer, né? Se você se conhece bem, como você se motiva? Você se conhece? Então, como você se motiva? Mas eu estou sem motivação, porque você não se conhece, então. Você sabe motivar alguém? Como é que você faz para motivar alguém que não é você? Você tem que conhecer a pessoa, não tem? Para motivar ela. Como é que você se motiva? Alô. Calma. Fala. Dentro dessa linha de raciocínio que você colocou agora, me fez lembrar uma frase que é o seguinte, né? Que aconteça o melhor para todos. Só o que a gente tem visto, né, nas nossas aulas, é que as pessoas não se incluem nesse todos. Verdade. É todo mundo menos ela, né? É. Então, é assistência para o outro, para o parente, para o filho, para a sogra, para o vizinho, para o colega intermissivista, mas ela fica de fora disso. Verdade. Nesse sentido de fazer um autoinvestimento, e a gente vê que a raiz disso, às vezes, pode ser um processo religioso, né? Pode. Porque eu me sacrifico para o outro, mas eu não faço a mesma coisa comigo. Porque eu vou ter depois o rótulo de ser egoísta, como a gente estava colocando agora, né? Porque eu falei do egoísmo inteligente. É saber se atender, saber fazer as coisas. E aí, chefão, fala. Eu estou aqui com dificuldade de relacionar a fala com a minha percepção no conscienciograma. Aquelas 3 últimas, eu acho muito difícil responder. Essa relação é dos meus traços ou também é porque eu não tenho uma percepção de mim mesmo? Não. É porque você está amadurecendo a sua visão de consciência. E durante o amadurecimento, a gente quer para amanhã de manhã, entendeu? E não é para amanhã de manhã, é um efeito imediato. Você não está percebendo. Mas a gente que está vendo você está vendo que a sua relação com as perguntas e com as respostas ela está mudando. Esse é o efeito imediato que eu estou chamando a atenção. E essa mudança é o jeito de você lidar com você. É a conscienciabilidade. Talvez esse assunto devesse estar dentro da paracérebrologia e não dentro da autoconscienciometrologia. O efeito imediato é no paracérebro. É o paracérebro, né? É a reeducação do paracérebro. Entendeu? Só para ficar claro, assim, a gente acompanha você, a gente vê, ó, a pessoa vai tendo o jeito diferente de olhar. Vai aprendendo a olhar, a gente aprende a se olhar. Entendeu? Isso aqui é conscienciometria. É aprender a se olhar. E isso é a profundidade da autocognição. Aí a gente vai podendo olhar com mais profundidade. Vai vendo com mais profundidade. A gente vai perdendo o medo, vai perdendo a reação, vai brigando menos com a gente. João, em relação assim a uma pessoa que começa a se analisar, quer melhorar, quer evoluir, mas ela começa também a se culpar por aquilo que ela não atingiu. Vocês são da mesma família, né? Parece, eu acho que tem alguma coisa. Trigêmeas. Qualquer coisa parecida, isso. Mera coincidência. Seria talvez um medo de enfrentar ou... Não, é um modus operandi, é um jeito de lidar consigo mesmo. Aí, no caso, a Recim não é do que você tem que mudar dentro de você, mas é o jeito que você tem de lidar com você. Sim. Porque... Essa Recim vem antes, ou é mais premente, né, nesse caso, do que a própria coisa que você está tentando mudar. Entendeu? Sim. Porque, assim, eu estou num processo assim de... Quando eu recebo, assim, algumas críticas, né, e
Mas essa crítica, eu penso que, às vezes, eu sei que não é fácil, né? A gente está recebendo críticas, mas eu vejo que não acresce, ao contrário, né? Coloca a gente para baixo, não está fazendo. Eu me dou conta assim, eu começo a analisar, eu digo, não, mas eu estou mais tranquila hoje, sabe? Eu reconheço que eu tenho essa dificuldade, mas vem cá, é a crítica que coloca a gente mais para baixo? A expectativa que eu tenho de ouvir do outro, não? A crítica pode ter esse objetivo, mas só a crítica é capaz de botar você mais para baixo? É o valor que eu dou para aquela... Não, é como você se relaciona com você. Então, olha só, a pessoa pode querer botar você mais para baixo, mas se ela puser, foi você quem botou, não foi ela. Outra coisa, ela pode querer te magoar, mas quem se magoou foi você, ninguém magoa você. Isso é egokarma. Entendeu? Isso é permissão. Isso é egokarma. Isso não é grupo karmalidade, isso é egokarmalidade. Mas a pessoa me agrediu, não sei o que não, mas é que o meu ego, a forma como eu estou lidando com o meu ego, ela permite que se alguém externamente vier, fizer aquilo, meu lock está deslocado, e aí eu estou dando essa permissão para fazer aquilo. Agora, olha só que interessante, o paradoxo. Se eu abro para a heteroconscienciometria, eu diminuo essa interferência. É outro paradoxo. Entendeu? Porque aí eu vou olhar com olhar técnico. Aí aquilo que a pessoa trouxe, eu vou ver, vou acolher o que ela trouxe. E outra coisa, aí eu vou conseguir separar, porque como eu acolhi comigo, aí eu vou conseguir ver, ó, porque ela estava também incomodada, ela estava magoada, ela estava assim. Aí eu vou enxergar, eu minha mágoa e a dela também. Pô, aí a coisa toda muda. A minha relação mudou. Aí olha só como é que a coisa vazia. Entendeu isso? Isso não é grupo, é egokarmologia. E é isso que leva a gente à polikarmologia. É a minha experiência. Estou explicando aqui como é que é a minha experiência. Vai lá e experimenta para ver. Se for, tudo bem. Se não for, joga fora. Bom, tem. Pelo menos para mim tem. A minha experiência mostra isso. Então é assim. A gente é quem se machuca. Ninguém machuca a gente. Porque se eu tenho... Eu noto assim, né, nos últimos tempos, a ideia de que, digamos, alguém, ou no grupo karma, assim, de ficar apontando, né, os trafares. Aí eu me dou conta assim, não, mas eu estou fazendo alguma coisa. Então eu fico num paralelo, assim, eu estou fazendo alguma coisa, mas eu não quero usar isso como desculpa para não fazer, ou justificar. Mas eu me sinto assim mais serena, né? Olha, eu sei que eu tenho esses trafares, ou vários trafares, a pessoa fica me apontando, mas eu tenho tranquilidade de que eu estou buscando melhorar aquilo. Olha só, a gente tem que saber como é que é o nosso temperamento. Meu temperamento é forte, eu sou truculento em algumas coisas, eu sou assim. Não vai mudar tão rápido. Você convive bem com isso? Sabe que você convive bem com a sua truculência? Médio. Esse é o primeiro passo. Porque eu fico sempre pensando nisso que o Valdo colocava, que o temperamento é o último a mudar, mas eu noto em mim coisas que vem mudando. Sim. Então eu penso assim, não, o temperamento é possível mudar. Não tem, vai levar várias vidas. Só que assim, a gente muda o temperamento, mas a gente não muda o passado. Então toda hora vai voltar o cara que vai chegar e vai dizer, você lembra como é que você era assim? É assim, cara, você, esse cara que fez isso tudo. Se eu não me apaziguar com as minhas memórias, eu vou permitir isso constantemente.
Isso é que eu estou chamando a atenção de ego-karma. Por que é o ego-karma? Porque é a relação que eu tive naquele momento com aquele fato. E a minha relação com o que eu fiz. Não é a relação do outro. Aí o outro, quando fala, ele na verdade está apontando uma coisa que é minha comigo. E a gente ainda fica zangado com o outro, porque ele apontou aquilo, vai sair, vai mostrar, né, a minha relação ruim comigo, aí eu fico em paz danada ainda com o outro. Mas quem é você para ficar mostrando as coisas que eu estou escondendo há anos, você quer ficar mostrando? De mim mesmo? Então esse também tem isso. É que nem aquele dia você colocou assim, eu te conheço há muito tempo, né? Pois é. Na dinâmica. Mas assim, toca a gente que está ralando, que está, né, sofrendo sangue para melhorar, e aí chega alguém e diz assim, não, tu tem isso, tem aquilo, não tem aquilo. Então, assim, eu disse, não, mas eu não mas eu não sou mais a mesma pessoa, digamos assim, porque... Tá, mas se a pessoa não reconhece isso, faz diferença? Faz diferença? Se eu estou bem equilibrada, não. Não é se você está bem equilibrada. Eu estou perguntando, faz diferença? Isso é reflexão, gente. Faz diferença se a pessoa não reconhecer? A minha relação comigo vai mudar por causa disso? Se eu tiver maturidade, eu vou pegar aquilo, trazer para mim e ver onde é que eu tenho que mexer ainda. Será que é isso que precisa? Mudar aquela reclamação? Mudar em função daquela reclamação? Sim, porque às vezes a pessoa de fora está enxergando, né, alguma coisa que a gente ainda acha. Olha, o que ela enxergou? Não foi o que ela falou, né? Foi a sua relação ruim com você, foi isso que ela enxergou. Essa é a mensagem. Quer dizer, é o que eu usaria. Aí ela pegou aquilo ali, aquilo me fragilizou. Eu falei, nossa, então ela pegou aqui, esse ponto aqui é o ponto que eu não estou bem comigo. Aí eu saio e vou resolver aquilo comigo. Agradeço a pessoa e vou resolver aquilo comigo. Quando eu resolvo aquilo comigo, aí eu me deixo viver aquilo de novo. Bom, agora mudou. Ela vai falar isso várias vezes e não vai dar esse negócio, esse efeito mais. Isso é autoconsciência. Ou os fatos, às vezes... Entendeu? Às vezes, quando acontece aquela mesma atitude em várias pessoas em relação a gente. Poxa, aquilo ali... Isso, aí é melhor ainda. Porque cerca, né? Cerca todas as coisas. Se você analisar, você vai entender bem o processo em você. Mas não é a atitude que as pessoas estão reclamando que você tem que mudar primeiro. É a relação que você tem com você em relação àquilo que ela está reclamando. Aí a gente não enxerga, digamos, a gente não enxerga, mas desconfia, né? Aí quando muda essa relação, aí o diálogo sobre isso se torna diferente. Aí a gente consegue dialogar naquilo num outro nível. Ela vai falar sobre aquilo, mesmo te agredir. Esses dias foi engraçado. Eu lembrei agora uma passagem com meu filho, né? Aí o meu filho mais novo, cheguei lá no shopping, aí a moça parou na vaga de deficiente físico, ele falou, ficou danado da vida com isso, eu falei, vou falar com ela. Aí eu falei com ela foi muito agressiva comigo, né? Ela não tinha outra saída, só tinha como ser agressiva. Fui muito agressiva, assim, eu continuei conversando com ela e tal. Aí eu falei, poxa, como é bom a gente ter assediador. Eu falei, por quê? Porque a gente lida com isso todo dia, a pessoa faz isso, a gente não fica zangado assim, não reage desse jeito. O assediador é um tremendo recurso, gente. A gente que não gosta de ser levado a isso, a gente não gosta, mas toda vez que isso acontece, isso mostra o tanto que eu não sei lidar com aquilo. Aí meu filho, a gente almoçou, depois, cara, ainda tô com aquele negócio daquela mulher. Eu falei, pois é, tá vendo? Isso é que é o problema. E aí a gente entende por que isso gera coisa, essa repercussão é você em conflito com você. Você está brigando com você não está brigando com a mulher. Por causa disso, eu fui explicando para ele como é que era. Aquilo ficou recuando, volta, né? Você regurgita, vomita, rumina aquilo, ele fica ruminando. Isso, aí você vai falar assim, isso é um pato pensene. Esse que é o pato pensene, essa ruminação sobre o processo.
Mas você não vai resolver esse pato pensene cortando ele. Ó, peraí, tem uma faca aí de cortar esse pato pensene aqui. Não vai ser assim. Você vai, entendeu? Mudar a relação que você tem com você. Eu reagi mal àquela ação daquela pessoa. O que significa que eu ainda faço isso muito comigo. Entendeu? Significa que eu ainda me agrido muito. E aí eu diminuo a agressão comigo. Eu consigo diminuir a agressão comigo, aquela pessoa perde o direito de me agredir. Não é que ela perde o direito. Eu não me agrido nem com aquilo ali mais. Só isso. É mais simples. Aquilo não ecoa tanto. Claro que é desconfortável. Lógico, nunca vai deixar de ser. Mas não vou ficar ruminando aquilo ali depois, não vou ficar... Eu até fui lá olhar as coisas que ela falou para ver se aquilo que ela falou fazia sentido, mas não fazia. Eu falei, tá bom. Entendeu? Fui lá olhar que ela falou que a lei era assim, era assada, eu fui lá, não é bem isso que ela falou, não, mas tudo bem. Né? A gente vai porque a gente pode estar errado, né? A vida é assim. Né? Entendeu? Então, isso, essa coisa que vai da eliminação dos autoconflitos com a Conscienciologia, com os conteúdos, construtos da Conscienciologia. Então, se tem um construto que dá um negócio, aí você para, pô, aquele ali está mostrando alguma coisa. Thalma, isso tem a ver com a questão da autodesperticidade? É que, inevitavelmente, você vai se assediar menos. Né? Isso aí é o processo de você se assediar a si mesmo. É quando é que a gente faz isso com a gente. A gente briga com a gente agride a gente. É isso. Não é isso. Não pensa assim. O que é dentro de mim que gera esse negócio aí? Se eu tirar isso aí, o que vai acontecer depois? Provavelmente eu vou ficar menos assediado. Comigo, né? Eu vou me assediar menos. Entendeu? Porque o assediador, ele vem te assediar, mas ele só te assedia se você se assediar. É isso que, né? Se você não se assediar, ele não te assediou, né? Você diminuiu, inclusive, a responsabilidade dele, né? Então, se, por exemplo, aquilo que ela fez comigo, se eu reagisse e me agredisse a partir daquilo ali, aumentava a responsabilidade dela. E isso é uma das coisas que a gente faz. Que a gente faz mesmo. Entende? É uma atitude passivo-agressiva. A gente se agride para mostrar que o outro realmente fez uma agressão. Mágoa é isso. Fala. É só a questão, assim, acho que tudo isso, né? Essa questão de também não deixar de ter a autocrítica, porque você não se ferir com o que vem do outro é uma coisa. Agora, a outra também, de fazer de conta aqui, né? De fazer vistas grossas. Não, mas aí não vai ajudar. Perfeito, mas isso, Nilson, é a própria autocrítica, porque sim, o que era o prioritário ali? É a minha relação com aquilo ali. Aí, o que ela está falando que eu preciso mudar é o que está incomodando ela naquele momento. Mas é real aquilo que ela está falando. Está incomodando a ela. Mas está incomodando a ela. A prioridade é dela. O que é isso? Então, se olhar para mim, né, para a gente mesma, o que é isso? O que isso significa? Não se machucar com aquilo, não ficar assim, isso. Mas... Não fazer, porque tem um outro tipo, eu entendi que foi isso que você quis dizer, eu só sim, quis reforçar que tem outro tipo de atitude que é assim, que se dane, sabe? Aí tá falando, aí tem um feedback, tem o segundo, tem o terceiro, tá dentro daquela linha, aí eu tô bem comigo, outros que problema é dos outros. Às vezes nem é aquilo que estão apontando, mas tem alguma coisa que você está dando uma mensagem que está levando àquela interpretação de uma ou duas pessoas. O que vai acontecer com isso, Nilce, o efeito disso, se a pessoa mudar a relação com ela, é que ela vai poder ter mais empatia. Então ela vai poder entrar mais no que a outra pessoa está pensando e está dizendo.
Aí você vai entender melhor também o que ela está falando de você. Entendeu? Isso é que vai mudar, porque você vai poder se ver mais. Quando a gente briga menos com a gente consegue ver mais da gente. Isso aqui é a profundidade da autocognição. A gente consegue ver a gente com um pouco mais de paz. E aí isso que você está falando vai acontecer, porque ela falou aquela mensagem ali, falou, e você sabe as coisas que são fáceis de mudar e as coisas que não são fáceis de mudar. Há coisas que não dá, porque isso também é reconhecer o seu temperamento. Não vai mudar do dia para a noite. Eu sei que isso aqui não vai mudar do dia para a noite. Mesmo que ela queira, né, que eu queira, a gente vai ter que ter paciência. Entendeu? Esse é o outro lado da coisa também. Essa sua forma de expressar está me passando essa ideia de uma destreza, né? Você precisa, o deve, né? Você tem que analisar a pessoa, ou a consciência, ou a consim, né, que está de alguma maneira interagindo com você. Pode ser de uma maneira agressiva, como você reverbera em você de forma, você tem que analisar o processo em você e devolver de uma outra forma. Então, se exige uma performance, uma destreza eu acho que esse aqui é o foco, talvez. Porque a importância dessa vida são as interações, né? A gente consegue ter interações num nível maior com as várias dimensões aqui. Então, talvez isso seja uma coisa importante da gente desenvolver. Eu priorizei isso dentro desse aspecto. Isso é uma coisa que veio muito da minha EQM, sabe? Talvez seja uma coisa minha, da minha necessidade. Então, tenho bastante crítica. Mas na minha EQM veio muito assim, como que eu aproveitei os encontros humanos. E aí eu entendi a importância desses encontros humanos. A gente escolhe os encontros, a gente não quer determinadas coisas e os critérios que a gente está usando para isso não necessariamente são evolutivos. E me chamou a atenção uma coisa que você falou que você não permitiu que o outro, da situação que você vivenciou, a pessoa foi agressiva, poderia ter se magoado, por exemplo, né? Mas quando você não fez isso, você ajudou aquela pessoa, porque apesar de você estar se ajudando, você ajudou a ela porque você não deu a ela a condição de ser que ela poderia ter sido, né? Assim, de ser algoz. De ser algoz. Você, de certa maneira, limpou a barra dela, ajudando a você próprio. Diminuía a toxicidade do que ela fez. Eu achei bem interessante. E eu acho em relação a isso que tu colocaste também, que eu ia falar, ao mesmo tempo que eu estou recebendo aqui, estou hoje compreendendo que, não, sabe, eu estou caminhando para melhorar, estou me esforçando, não importa o que o outro pensa. Mas eu também não tenho que, nesse momento, aproveitar e assistir, digamos assim, por que isso está te incomodando? Teria que ter assim um discernimento. Não, aí eu passei do meu limite. Só se ela me perguntar. Mas assim, então não seria um momento de a gente tem que tomar cuidado, porque nessa hora você pode devolver, né? Você pode estar devolvendo. Agora, é assim, nessa hora que aquilo pegou, aí eu paro tudo, né? Porque se eu fizer qualquer coisa, eu estou contaminado agora. Quer dizer que a gente faz isso sempre, mas aí a gente está contaminado, aí a gente se contamina e faz. Entendeu? Nessa hora você está contaminado também. O que você vai fazer tem questões. O outro pode receber aquilo como uma devolução de crítica. Ele vai receber aquilo desse jeito, naquela hora. Ele vai receber aquilo. Então, veja bem, o limite da gente, né, o limite da atuação da gente, ele parece que aumenta também, quando a gente pensa assim. E a gente também não permite muito que a pessoa atue na gente, mas a gente também se limita mais a atuar no outro. Só que, paradoxalmente, você gera mais efeitos. Entendeu? Aí a questão da reatividade, né? Porque você não vai estar agindo racionalmente ou mental-somaticamente, você vai estar reagindo emocionalmente. Aí está desqualificada a sua interação. É melhor se abster, melhorar a relação.
Isso é um ponto para pensar. Agora, preciso estudar isso, a relação que a gente tem com a gente. Por que aquilo me deixa zangado? Por que aquilo me faz assim? Aí não é... Aí isso sim talvez seja o foco, né? Porque aí isso vai falar sobre a minha relação comigo, o jeito como eu lido comigo. Porque a gente, quando fica zangado, a gente fica magoado, primeiro é com a gente, não é com o outro. Primeiro é com a gente. Não. Quando você não traz essa responsabilidade para você, você empodera o outro. Né? Existe um heteroempoderamento. Você coloca na mão do outro essa definição. É mais do que empoderar, né? Porque empoderar até estaria tudo bem. O problema é dar a responsabilidade deles para o meu bem-estar. Sim, aí você, quando ele tenta te assediar, vamos dizer assim, você dá um aviso de leitura, né? Ficou esquisito isso, não ficou esquisito? Quem chancela a condição do assediador é a gente. É a gente. Se assedia. Perfeito. É isso mesmo. A gente cria a gente condição. Cria essa relação, inclusive. E aí, outro dia eu estava conversando com uma pessoa sobre essa questão do orgulho. E aí eu comecei a construir isso para ela entender. Eu falei, nem que seja por orgulho, você não se assedie, não dê esse poder ao outro. Tenta tornar esse orgulho um pouco mais funcional, mais sadio, entendeu? Pelo menos, enquanto a pessoa não consegue se desassediar de outra forma, trazer para si a responsabilidade, ela use o orgulho que ela coloca no intrafísico, que ela fala, bom, não vou me deixar assediar. Né? Isso. É um caminho também. Cara, essa discussão é interessante. Um simples ato desse do cara estar estacionando numa vaga que é de deficiente, eu estava pensando várias coisas aqui. A primeira, por exemplo, em relação à interprisão. Eu achei interessante essa ideia de que se você se magoou com alguma coisa que aconteceu, que a pessoa fez, você achou injusta, você viu, ou se ela te falou alguma coisa, que é um problema mais seu, da sua relação com você mesmo. E aquilo ali é diferente a pessoa falar uma coisa que te ofendeu do que você falar e ela chegar e te matar, te dar um tiro. Isso. Que ela vai gerar uma relação realmente de interprisão. Exato. Que independe de eu me ofender ou não, ela vai me prejudicar. Perfeito. E se ela falou, sai fora, quem você acha que é? Você não manda aqui, a lei diz que pode. Eu posso ficar chateado ou não, ou ficar tranquilo, não rebater o que você falou. Isso depende mais de mim mesmo. E como é que você vê isso? E ainda assim, se ela te agredir ou ela fizer alguma coisa, também a repercussão do que ela fez vai depender de você. Sim, mas se ela me der um tiro e me matar... A repercussão é emocional. Lembra que o professor Valdo falou que o cara queimaram ele saiu sim, assim? Sim, mas com certeza alguma interprisão foi gerada ali e não foi eu que cavei. Porque mas aí a responsabilidade é da pessoa. É da pessoa. Não tem como mudar isso. Tá. No outro lado, você está dizendo que, nesse caso mais simples, que você só foi falar, olha, está errado, a pessoa, não, está segundo a lei e você não falou mais nada. Isso provavelmente não ficou nenhuma interprisão ali, você não prolongou a coisa. Imagino que não. Sei lá, é difícil de avaliar isso, né? Porque é uma situação muito momentânea. Eu estava até brincando com ele, que eu falo uma coisa nesse tipo de situação, e às vezes eu estava pensando aqui, se eu gero interprisão para mim, e se eu poderia falar essa mesma coisa que eu falo nessas ocasiões, com uma pacificação íntima, sem gerar interprisão. Porque assim, quando eu vejo uma pessoa falando isso, eu falo, olha, essa vaga é para deficiente físico, não é para deficiente mental. Eu falo, sempre falo isso. E a pessoa, não, cai na ironia, mas assim, óbvio que eu fiquei irritado com aquilo, e já passei para a pessoa, e depois eu vou embora. Falo aquilo e vou embora. Nesse caso, você acha que em algum momento você poderia estar totalmente tranquilo, sem querer ofender, e mesmo assim nessa vida você fazer um esclarecimento? Nessa vida não tem essa expectativa. Não tem essa expectativa, não. Sim. Não vou ser santo, não. Sim. Entendeu? Sim. Mas assim, tem o limiar do que eu vou estar bem comigo. E isso é a coisa principal, para a gente poder entender, entendeu? Então, por exemplo, eu fui lá e falei. Aí ela falou aquele negócio todo da lei, não sei o que lá. Eu falei, pô, será que ela está com a razão? Não sei, porque eu não conheço a lei desse nível, né? Aí fui lá voltar para olhar. Aí não era bem aquilo que ela tinha falado, mas foi bom também porque eu entendi tudo que era os cartazinhos. Então ela me ajudou também. Então eu saí grato, assim. Entendeu? Então você tem que saber separar as coisas. Mas a minha pergunta foi assim, você, no meu caso... Olha só, ela foi, a atitude dela foi... O problema é dela com essa atitude. Agora, ela depois, o que ela vai fazer com isso? Ficou alguma coisa lá também.
Porque ela vai olhar para aquela cartaz de novo. Sim, sim, é verdade. Entendeu? Mas No mínimo, quando ela me vê, ela vai também. Sim. Né, vai sair de lado, alguma coisa assim. Tirando isso. E eu chamo a atenção assim, pouca coisa, por né? exemplo, Então, quando ela me vê, você já vai dobrar para cá, vai entrar na loja. Sob o ponto de vista vamos dizer que tem nessa confusão toda, tem algum saldo de tares, né, de esclarecimento. Teve para mim. Dela para você, tá? Teve E de você para ela, por exemplo, que ela vai levar aquilo para pensar, falou, realmente, pô, estou pegando a vaga aqui de outra pessoa e tal. Não que isso justifique um comportamento agressivo, mas claro. Você acha que algum dia, não eu, alguém consegue fazer uma... não se omitir, no caso não, deve desse, ter gente boa nisso. Deve ter gente deve ter alguém que consiga fazer. Não se omite, chega não ali. Não sou eu, mas deve ter gente pois boa aí, vai falar vai conseguir não falar assim, eu não vou sair correndo para me omitir, mas eu vou falar para a pessoa, olha só, pensa bem, se põe no lugar de uma pessoa que está com deficiência. No caso, você teria até autoridade moral, porque você tem uma deficiência. Sim. Acho meio complicado. Ficou a situação chata, ela, coitada, eu também encurralei ela. Eu falar aquilo também, eu botei ela numa situação, por isso que ela tinha o direito de ficar agressiva também. Mas você acha que você não sei. Pensionizou? Não sei, pode ter tido. Mas dentro daquele negócio ali, olha, eu acho que estava razoável. Tá dentro, né? Vai sair na urina mais ou menos. Mas a gente vai se encontrando por aí, resolvendo essas coisas, se precisar. Entendeu? Eu não posso ficar ficando muita caraminhola na cabeça. A minha outra pergunta tem diretamente a ver com isso. Você acha que numa situação dessa, ou outras, assim, você que tem experiência na conscienciometria, seria, assim, autocriticiologia, né? Autorreciclologia. Aquele negócio do Walter falar, o autoabsolutismo, você define agora e faz, a partir de agora. Ou você cria pequenas metas, assim, por exemplo, quando outra situação desse tipo acontecer, eu vou tentar não fazer isso. Vai criando pequenas metas mais factíveis, porque às vezes é uma coisa meio utópica, você falar, pô, eu nunca mais vou fazer isso. Eu vou fazer. Para ter ortoabsolutismo, você precisa conhecer seu temperamento. É possível. Senão você vai ser incoerente com você. Dentro do meu nível de temperamento hoje, eu posso ser ortoabsoluto nisso. De maneira realista. Ninguém vai ser serenão do dia para a noite. E o que você não pode ser realmente, você não pode ficar se culpando. Isso não adiciona. Essa relação ela não é boa da gente com a gente, não é um tipo de motivação legal. Entendeu? É um pouquinho deslocado a gente achar que a gente talvez seja excesso, né? A gente achar que a gente é tanto que pode fazer tudo isso. Ou achar que é tão pouco também, que no fundo é a mesma coisa. Sim. Seria treinar no fundo é a mesma coisa. Treinar essa autodeterminação, esse absolutismo em coisas mais factíveis, assim. Não é que em coisas mais factíveis, é conhecer o seu temperamento. Sim. Da factíveis. Conhecer o seu temperamento e na realidade o que é possível hoje. Senão você não vai ser realista. E aí quando você, esse é um outro ponto, né, que eu acho que é esse autorreconhecimento do próprio temperamento. Todo mundo pergunta assim, o que é temperamento? A hora que você começar a mexer com isso, você vai começar a ver o que é. Porque temperamento, ele tem a ver com esse veio principal da gente, com essa estrutura, né, mais... Não é que ela é arraigada, ela é sustentadora. Você não pode mexer na sua sustentação. Ela é estrutural aquilo para você. Então você chega para o outro, e a gente também quando olha um trafalho, aí aponta o trafalho, diz que a pessoa tem que mudar, você tem que tomar cuidado, porque você pode estar mexendo na estrutura, você tem que ser engenheiro. O conscienciômetro tem que ser engenheiro, porque você não pode tirar o pilar. Olha só, esse pilar aqui não está bom, vamos mudar esse pilar? Não vai dar, gente, espera aí, calma, esse é o pilar, pô. Devagar aí, que esse é o pilar. Não dá para mexer, não. Djalma, você falou... Djalma. Eu sei dizer. Não dá. Você falou, a gente não é tanto e não é tão pouco. Isso. Que isso seria, na verdade, a mesma coisa.
os extremos, né? E eu tenho esse traço de ou o trafar ou é o pior dos trafares, ou um trafor, ou eu sou a melhor naquele trafor. Como ajustar isso? Como buscar o equilíbrio? Porque eu acho que isso tem tudo a ver também com essa questão do temperamento, porque é uma forma, na verdade, de agir em praticamente acho que todas as situações, comigo, com os outros, nas inter-relações. Perfeito. Então, como ir ajustando isso, buscar esse equilíbrio? Isso tem a ver com o temperamento? Tem. Mas tem mais a ver com a relação da gente. Olha só, a relação da gente com a gente, isso a gente pode mudar mais rápido. Aparentemente, essa relação, ela não tem direta ligação com o nosso temperamento. Porque é o jeito como eu vejo o meu temperamento também. Então, olha só. Quando a gente quer mudar o pilar muito, e a gente fica insatisfeito demais com o pilar da gente, a gente tem essa tendência também. Então, a gente pode mudar a relação tendo uma forma mais tranquila de conviver com o seu pilar. Pode ser no seu pilar o que você gostaria. Aí você vai estudar por que você não gosta daquele pilar. Por que você queria ser diferente? Por que você queria que a estrutura do seu temperamento fosse diferente? Tão diferente. E às vezes a base disso, em geral, é um trauma de algoz. Isso é uma síndrome da gente como algoz. A gente foi algoz de alguma coisa e a gente não se relaciona bem com aquilo. A gente não se relaciona com alguma coisa que a gente fez. Entendeu? Uma ação, alguma coisa. Se a gente buscar isso, normalmente melhora isso que você está falando aí. Vai apaziguando as relações com as coisas que a gente efetuou, que gerou algum tipo de problema para o outro. Aquilo é muito difícil da gente se relacionar. Toda vez que volta essa memória, a gente se fragiliza. E a gente fica assim. Entendeu? Djalma, dentro disso ainda que ela está falando, eu acho bacana você comentar essa questão da reação e da força do trafar e do grupo extrafísico que está ali, né? Muitas vezes a pessoa está querendo fazer uma reciclagem, mas ela ainda tem que assistir esse grupo, né? Sim, isso é verdade também. Como a gente tem esse perfil, o povo nosso todo tem esse perfil também. Então, o que acontece? Ela lembrou uma coisa interessante. A gente é constantemente relembrado do nosso temperamento. Porque os consciências estão todas aí, elas são parecidas. E aí isso parece que, em vez de diminuir ou melhorar a nossa relação, piora, porque toda hora a gente convive com aquilo novamente, a gente vê novamente aquilo que a gente não gosta de ver. Entende? Porque o outro aparece e a gente identifica aquilo. Aí o que acontece? Quando a gente identifica esse público de atendimento, que tem esse perfil, que tem essa característica, aí vai fazendo a dessensibilização aos poucos, que é o que o Alexandre tinha perguntado aqui. Vai tomando igual a alergia, né? Você vai diminuindo, você vai cada vez mais tomando doses maiores daquilo ali e olhando as suas reações. Sabe? É o que eu estava falando aqui. Toma aquela dose, aí você volta, reprocessa aquela dose daquilo ali, aí volta de novo. Não tem um negócio que vai ser assim, entendeu? Não tem uma panaceia. Você reprocessa, vai voltar. Reprocessa, vai vir. As consciências vão vir para ser assistidas. Esse reprocessamento que você está fazendo é o mecanismo de assistência que a gente vai fazer com essas consciências. É isso que a gente pode fazer nesse momento. Às vezes é um reprocessamentozinho pequenininho, às vezes é um reprocessamentozinho grandão. Você vai fazer um reprocessamento pequenininho porque é o que você aguenta, você dá conta. Eu não dou conta mais do que isso. Isso é outra coisa também. Eu não dou conta mais do que isso não. Eu estou dando conta é esse reprocessamentozinho aqui, tá vendo? Viu? Aí daqui a pouco um pouquinho mais, o reprocesso. Vai diminuindo aquele impacto sobre você.
Você falou que a recim mais, assim, a primordial é a forma como nós lidamos com os nossos problemas que a gente tem que trabalhar, a forma como eu me incomodo comigo mesmo, para depois eu efetivamente trabalhar o objeto, que é o problema. Perfeito. Então, eu fiquei pensando agora, eu acho que essa forma, essa recim no sentido da forma como eu lido comigo mesmo, como eu lido com as minhas insatisfações, o quanto eu sou, vamos dizer, amiga de mim mesmo, isso imagino também que seja uma baita assistência para as consciências que estão comigo e que têm este mesmo padrão de não lidar consigo mesmo. Perfeito. E ser a sua própria algoz ou a sua própria vítima. E você vai reperspectivando o jeito que você vê essas consciências também. Entendeu? Elas antigamente, o bicho-papão não fica tão bicho-papão mais. Então, nesse caminhar também a assistência não é só lá quando for trabalhado o objeto, o problema, mas sim esta forma de... Não, o objeto, o problema é desculpa, gente. Desculpa para a gente poder fazer assistência, entendeu? Se não tivesse problema, não ia ter jeito. Como é que a gente ia fazer assistência? Alguém ia fazer assistência aqui se tivesse problema? Hein? Não, né? Então, problema é uma tremenda solução. E, Djalma, Fala. Quando a gente vê esses traços de personalidade iguais no grupo Karma, a gente está ali trabalhando, está querendo superar, melhorar, amenizar, pelo menos assim. A gente vê aquilo, incomoda, mas assim, é para se pensar que, além de ter essa preocupação com esse meu traço, eu tenho alguma coisa a fazer com o meu grupo Karma em relação àquele traço. Perfeito. Primeira coisa é diminuir a intolerância com ele. Porque é impressionante, eu noto assim, não... Vai diminuir a intolerância com seus assediadores, ou ditos assediadores, porque às vezes também o que a gente reputa como assediador é o que a gente tem mais intolerância, e não necessariamente o grau de efetividade, de toxicidade daquela consciência. Porque às vezes um assediador muito pior, a gente acolhe ele e às vezes se fortalece com o assediador. A gente gosta daquela situação, a gente está fragilizado, a gente gosta daquela situação de se sentir forte com aquele assediador. Aquele é mais assediador do que o outro, que era guia cego, que a gente tem intolerância. Então, o critério e o discernimento diminui, justamente por causa dessa dificuldade que a gente tem com a gente. Fica tudo distorcido nessa hora. Você conhece um quadrinho, não sei se nas suas pesquisas, autopesquisas, aquele do saber, não saber, os quadrantes, né? Saber que você sabe, saber que você não sabe, e não sabe que sabe, às vezes você próprio e o não sabe que não sabe, né? É um quadro clássico, algumas linhas da corrente. Então, a partir da sua exposição... Isso é um ditado árabe, os caras falam. E também, digamos, num approach, né, mais modernoso, por assim dizer, em algumas linhas e correntes da psicologia. E, às vezes, e junta, né, com uma coisa que eu aconselho para todo mundo ler, né, o Albert Bandura, Agência Moral. Como é que você justifica, né, ações suas, pessoais, que você sabe que estão contra a ética, até a ética pessoal, mas você encontra justificativas. Eu aconselho a todo mundo, se vocês dão algum crédito para a minha bibliofilia, procurem Albert Bandura. Agora, nisso, que mecanismos que no seu autoempreendimento, há anos, né, com o conscienciograma, o viés da conscienciometria, para amenizar particularmente, né, esse viés do que você não sabe que não sabe, e na maior parte das vezes, o que nós não sabemos que não sabemos a respeito
de nossas ações, de nossos comportamentos indevidos e erronias ainda presentes. E, de novo, você pode buscar na autobiografia, automimetismo, estou me repetindo nisso aqui. Com maior frequência, eu percebo assim, pessoas apontam para nós. A incorreção na conduta e, muito frequentemente, essas pessoas que veem seus trafalhos apontados, seus comportamentos ainda, para dizer o mínimo, antiéticos, antissociais, refugam. Não, eu não sou assim, e encontram justificativas, né? Que o Bandura aponta. Aí o que acontece? A gente não consegue mudar o outro. Vamos ver. Gostei, só uma observação. Vamos começar Gostei com a gente. né, até estava rindo aqui, brincando com a Grace. Você não tira o pilar de uma vez, senão a casa cai. Eu compreendo a metáfora engenheirística. Essa é a primeira. Mas, assim, uma coisa interessante para a gente olhar isso e ter um nível sadio, razoável dentro da evolução da gente, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que a gente vai cometer erros. Não há dúvida. Tem que estudar os efeitos, né? Tem que estudar os efeitos. Estudar os efeitos que você produz. Se você começar a estudar os efeitos, você vai começar a entender, esse efeito aqui, ele é mais problemático ou menos problemático dentro desse processo. Mas se você está dentro do quadro de não sabe o que não sabe, às vezes a pessoa não sabe nem os efeitos que o seu comportamento amoral ocasiona na vida do outro. Você perguntou para mim, né? Aí perdura, né? Você perguntou para mim dentro da minha pesquisa, não foi? Então não é para todo mundo. Não só para a gente poder explicar onde é que a gente está na resposta. Estou falando para mim. Não posso responder por todo mundo. Não estou colocando para todo mundo. Então, eu tenho um quadrante do não sabe que não sabe. Pra gente, eu não sei o que eu não sei. O que eu não sei, não tem jeito. Mas, por vezes, tem... não tem jeito. Tem o feedback, né? Esse eu não posso, né? O que eu posso fazer? Sinto muito. Isso está dentro do negócio. Mas você sabe que o mínimo de luz sobre isso é o feedback dos outros. Isso, ajuda. Isso é um dos elementos que faz a gente entender isso. Agora, a primeira coisa que é importante da gente estudar dentro disso é ter um mínimo de relação com a gente, sabe, Jarbas? Quando a gente está num aspecto ético assim, a gente se distanciou muito da gente. Um elemento para mim que indica muito essa coisa toda é o distanciamento. É o que antigamente os psiquiatras chamavam de os alienistas, sabe? Quando a gente se aliena da nossa natureza. E é o conto famoso do Machado de Assis. Também recomendo que leiam, O Alienista. O Alienista, exatamente. Então, quando a gente se aliena da nossa própria natureza. A tendência, você não estava aqui no início que a gente estava falando, é buscar voltar a essa nova natureza. Então, o movimento, ele vai ser contrário. O seu processo evolutivo, ele te leva ao contrário. Se a gente estiver brigando, se a gente estiver nesse mecanismo que você está comentando aí, que é um mecanismo que leva às psicopatias, né, que a pessoa está se afastando desse processo, esse é um mecanismo dela, se afastando dela. O olhar, que eu chamei a atenção, por exemplo, do conscienciograma, o olhar que o conscienciograma busca é um olhar de consciência. O olhar de consciência é um olhar que se movimenta para dentro de você. E paradoxalmente permite um distanciamento, um paradoxo. Entendeu? Você parece que se distanciou da personalidade, mas você está se movimentando para dentro de você, da sua essência mesmo, né? Então, isso é o processo da conscienciologia, altamente antípoda a esse mecanismo. Mas é óbvio, a gente tem as nossas psicopatias. Isso é o que está fazendo a gente se distanciar da gente. O primeiro passo que eu chamo a atenção é a relação que a gente tem com a gente. Quem está assim, se distanciou de si. De alguma maneira, se divorciou de si. Dos seus princípios, das suas premissas, das suas coisas. Está em tal estado de conflito que se afastou efetivamente dos seus próprios processos. De uma maneira muito grande. Então, aí ela fica adormecida, né? A gente percebe isso, como é que é. De vez em quando vem umas consciências nesse processo. O que acontece? Quando se aproxima da gente, é difícil de ter afeto. Essa pessoa não tem afeto nem por si, nem pelos outros.
a empatia diminui. Isso são coisas, indicadores desse processo. Quando você se relaciona melhor com você, a sua empatia aumenta, sua condição da sua memória com as suas coisas aumenta. Então, o processo é o contrário. A evolução dessa memória. Nem mesmo que a gente encontre justificativas, a gente vai encontrar, porque é o nosso mecanismo de defesa. Para conviver e para manter ali o nosso pilar enquanto é possível, a gente precisa encontrar meios de se relacionar com isso. Cada um vai encontrar um. São mecanismos inevitáveis, mecanismos de defesa, tá certo? Lógico. Mas o objetivo é justamente a gente poder evitar esses divórcios. Uma das coisas que aumenta esse divórcio é a síndrome de algoz que eu estava falando. São coisas do passado que a gente fez, coisas que a gente fez que a gente não lida bem. Aí a gente se distancia daquilo de uma tal maneira que a gente acaba se distanciando da nossa memória, da nossa realidade, das nossas ações do passado que são mais graves, que são mais impactantes para a gente, entendeu? Agora, é difícil a gente cobrar isso do outro, né? É muito difícil, que é aquela situação que a gente estava falando ali, a gente chegar e dizer, pô, como é que eu vou cobrar que o outro tenha essa coisa? Para viver em sociedade, né, onde a gente tem uma sociedade humana que as coisas estão niveladas, porque nós estamos todos intrafísicos, a gente tem que ter um mínimo aí. E aí vai haver alguma repressão dentro desse processo, não tenha dúvida. É isso que você está chamando a atenção. Então, a vida humana é isso, tem essa dificuldade. A repressão que você se refere é autorrepressão ou as duas, de tanto terceiros? Tanto auto quanto heterorrepressão nesse processo, inevitavelmente, porque para haver uma sociabilidade mínima, para haver uma condição mínima, não vai ter jeito da gente fazer isso sem ter algum nível disso. É isso que eu ia comentar aqui, Gil, que é o processo da repressão, né? Até de mostrar os trafares. Isso. Porque essa questão de mostrar os trafares, ela dá repercussão na pessoa. A pessoa tem que se resolver, né? Sim. Então, muitas vezes, eu vi isso nas minhas condutas de esconder. E aí não é um mecanismo positivo, pelo menos para mim não foi. Por quê? Você não recebe feedback, você não vê aquilo atuando e você não pode modificar. Quando você vê aquilo atuando, você começa a ter um pouco de constrangimento, um pouco de vergonha, e você começa, não, calma aí, eu tenho que mudar isso. Isso não está bacana. Isso leva um tempo, mas é necessário esse contato com o trafar. É importante. Porque senão postura ideal, faz. né? Exatamente. Agora, quando você refuga e prevalece ou privilegia a defesa da autoimagem... Exato. E eu acho que o que a gente percebe aqui na conscienciologia, o que foi estimulado, era bem isso pelo professor Valdo. Ele estimulava as pessoas a falarem, eu acho que até hoje a gente continua fazendo o mesmo trabalho, da desrepressão. Lógico que é uma desrepressão, não é você chegar lá e soltar os cachorros das pessoas, mas assim, a partir daquilo, das suas reflexões, né, começar a agir de uma maneira e perceber, olha lá, eu escorrego aqui, eu escorrego ali. Então, você vai conseguindo fazer isso nas relações. Mas no momento que você quer esconder, aí que começa, eu acho que esse problema de você não conseguir fazer as suas reciclagens, né? Porque você não está vendo aqui, ou não quer que ninguém veja, outros veem de todas as formas, né? Mas esse processo de deixar de agir. Isso tem relação, novamente eu volto, à relação que você tem com você. Porque, assim, isso também a abordagem ajuda, né, o Jarbas? Se você desmistificar aquilo ali, tirar aquela aura, aquela inflamação, aquele processo que a pessoa que tem uma série de construções fantasiosas ao redor daquilo, facilita ela se aproximar daquele processo. Aí ela vai ver que aquilo está disfuncional. Por que está disfuncional? Com essa tranquilidade que ela está falando. Mas cada um vai precisar de uma técnica diferente, mas não é tranquilo no primeiro momento. Não é tranquilo. Mas à medida que você consegue, a primeiro momento que você consegue realmente ver isso, aquilo dá uma catarse. É uma catarse positiva. Diminui, enfraquece, expõe. A exposição é uma coisa que enfraquece. Enfraquece, inclusive, a força do assédio que está por detrás.
Porque, às vezes, o assédio se alimenta justamente desse escondimento. Entendeu? Então, a gente fica escondendo, a gente não está sabendo, a gente está realmente aumentando o assédio com aquilo ali. A pessoa que está tentando fazer força para isso, entendeu? Ela está fortalecendo, o assédio fica fortalecido. A pessoa chega ali, ela não sabe bem por quê, mas ela expor no Conselho Cobaia. Nossa, que engraçado, eu achei que todo mundo ia reagir, que ia fazer, não aconteceu nada. Esvaziou. Claro, pô, você expôs a consciência, você expôs a consciência, expôs a situação, e você viu também que aquilo não era aquele bicho-papão daquele processo, né? Quando você começa a lidar e a ver as repercussões, os efeitos disso, você até vai ficar mais, pode até ficar envergonhado, constrangido. Mas isso é um outro efeito. É diferente desse medo, essa tensão do assédio. E romper essa tensão do assédio é que é o todo o esforço que a pessoa que ainda não atingiu esse nível de bater no peito, né, e ter a autorresponsabilização, seja em algum fato, evento de autobiografia lá para trás, ou atualmente, quando num certo grau ainda repetiu, eu criei um neologismo, né, para reforçar em português e russo, que é glasnost, aí eu pego o Tzinho final da glasnost e falo glasnost, transparência. É só para falar que seja em russo, seja em português, a transparência e da glasnost transparência, ou ser glasnost transparente, né, e ajuda muito. Porque não tem mais nada a ocultar, não tem mais nenhuma dimensão de defesa da autoimagem. Pô, eu estou aqui de peito aberto. É o que a Magali expôs bem, aí, ó, glasnost, transparência. Isso não resolveu as repercussões. Isso não resolveu, né? Mas assim, resolveu. Pelo menos o processo que eu vi, os companheiros do passado, em qual você agia daquela forma junto com eles vão vendo que você já reconhece, que você já quer mudar, e isso é um processo. Aí você vai fazendo esse processo, você vai ajudando. Quem quer vai com você na reciclagem, quem não quer fica. Mas pelo menos você abriu aquele bolsão, você está vendo, se posicionou, você está admitindo que você tem aquele problema, e eu vejo que essa relação com o Trafar era mais positiva. Aí o outro vem falar, você tem isso, daí você fala assim, aí eu estou trabalhando, tenho, não nego, né? Mas eu estou trabalhando, estou tentando mudar. Então acho que essa relação ela quebra assim. Agora, a bolha, né? Esse posicionamento, ele rompe, você rompe com essa condição. Você não rompe com as consciências, nem com o seu vínculo assistencial, mas você rompe com a cumplicidade do processo. Quando você fala também, quando você expõe também. Às vezes a pessoa esconde, não é só de vergonha, ela esconde em cumplicidade. Djalma. Entendeu? Ele esconde porque não quer expor os amigos, não quer expor Isso é um negócio sério também. Fala. Eu lembro disso assim, ó, me marcou muito na Aracê, né? Que dia foi colocado isso, né? A questão de tu colocar as coisas assim. Não dizer assim, alguém tem esse problema, como que se faz? Não. Então, eu comecei. Mas quem é esse alguém? É você? Não, ou quem é? não, as pessoas falam. Sim, eu sei. Aí eu aprendi, né, na primeira EC, que eu fiz parte, de que o ideal seria eu expor. E eu comecei a usar esse modus operandi. E então, eu cheguei aqui e começava, né? Mas só eu estou falando, né? Eu contava bom, e eu via que as pessoas não faziam isso. Aí um dia até um voluntário daqui, assim, bem antigo, né, disse, a gente estava saindo junto e ele disse assim, por que você se expõe tanto? Não faça isso. Mas eu tinha aquilo para mim, que quando eu me expunha, eu ia liberando aquele problema, ou ia fazendo a catarse, e aí, na outra vez, eu me expunha de novo, porque aquilo eu sentia que tinha um resultado bom. Assim como também chegar aqui e fazer pergunta. Nossa, eu fazia cada pergunta boba, mas eu me forçava a fazer. Porque com o tempo eu ia conseguindo falar. Eu via a dificuldade das pessoas. Certo. Então, eu acho que a questão da exposição, às vezes a gente passa por ridícula, né? Mas eu acho assim, né?
Não importa, porque o que eu tenho que olhar? Que alguém chega depois assim, ai, como você me ajudou dizendo isso, dizendo aquilo, ou expondo seu laboratório pessoal, né? Então, acho que isso é a importância. A exposição do laboratório, a exposição da sua condição. Agora, o que acontece? Tem que fazer isso sempre em um ambiente adequado. A gente tem que saber a hora de fazer essa exposição. Então, por exemplo, aqui num ambiente assim, é um ambiente adequado para fazer a sua exposição. Se você fizer em qualquer momento, também não pode. Porque aí a gente contamina tudo. Entendeu? Então, tudo tem um ambiente para a gente falar. A gente até comenta, ó, vai fazer exposição de trafares, etc. Precisa ter um ambiente adequado para fazer isso. Até para a gente não perder a visão traforista. Então, a gente desce a ladeira. Entendeu? O objetivo não é esse. E abrir e fechar. E esse tipo de exposição é importante que a gente consiga ter sigilo. Existe diferença entre sigilo e segredo. Sigilo é uma coisa super positiva. Por quê? Porque uma vez você abriu aquele processo, mexeu com aquelas consciências, mexeu com aquilo ali, você precisa fechar. Não pode ficar voltando naquilo ali mais. Então, a exposição, ela tem um limite, tem um momento, tem uma hora, aí ela limpa aquela situação. Se você ficar voltando, você fica recontaminando aquilo ali. E envolvendo pessoas, às vezes, que não há necessidade. Então, essa compartimentalização é que eu chamei de sigilo. E você tem que ter esse sigilo pensênico. Fez aquilo ali, acabou, fecha, pum. Vai pensar mais sobre aquilo. Entende? Esse mecanismo é importante. Porque isso lida, esse multidimensional, isso tem um processo de desassédio importante dentro disso. E a gente não pode ser leviano, entende? Nesse aspecto, sigilo com a gente, com o problema do outro, com a situação, a gente evitar ficar pensando, pensionizando sobre aquilo. Quando a gente, por exemplo, agora dia 12, vou fazer uma propaganda, dia 12 vai ter um Consim Cobaia. A gente fala sobre tudo isso no Consim Cobaia. Mas é um ambiente onde a gente vai fazer. Aí você vai ali, faz aquilo ali, pronto. Saiu, acabou aquilo ali, ninguém vai ficar falando sobre aquilo mais. O segredo é diferente, é quando você tem alguma coisa que você não quer contar. E aí você quer que o outro não conte também. São coisas diferentes. E tem um interesse pessoal. Sigilo é uma forma profilática de se atuar em relação ao seu processo assistencial. E o segredo é uma coisa de interesse político, de interesse pessoal, de interesse... Eu dei um nome diferente, assim, praticamente a mesma coisa, dei um nome diferente só para a gente poder diferenciar as duas coisas. E às vezes as pessoas, em nome de uma, usam a outra. Então, para ficar bem claro, é isso. Você tem um segredo, você não quer contar para alguém, aí às vezes a pessoa vem contar um segredo, peraí, não me conta não, porque, entendeu? Às vezes eu falo, se for necessário usar isso para assistência, eu vou usar. Aí é diferente, entendeu a diferença? Agora, sigilo é uma outra coisa. Você cuida dentro do aspecto da assistência. O anonimato do serenão é um sigilo evolutivo e não um segredo. Exato. Boa colocação. É um sigilo porque é a nosso favor. Né? Djalma, só uma coisa, porque ela falou algo que me lembrou. Às vezes a gente julga muito, né? Eu percebo isso, que no meu caso, às vezes eu julgo. Então, tem algum processo e a gente quer falar bonitinho, não quer, sabe, apresentar a coisa como ela é. Então, não quer ter emoção, mas naquele processo ainda está inflamado. E você tem que passar por esse processo da emoção, muitas vezes, e vai ser aquele caminho. Não dá para falar bonitinho, não dá para... Não está digerido, né? Então, às vezes a pessoa se segura, deixa a oportunidade, porque ela julga que é ridículo, que... Né? Também tem isso, tem esse lado acho que até um pouco da sociedade, né? Em que as emoções elas não podem se apresentar, mas como elas não vão se apresentar no momento que está inflamado, né? Está inflamado, elas vão se apresentar. Então essa coisa da gente poder falar e tá ainda emocional, mas fez aquilo que tinha que fazer, né? Tá certo. Aí naquele momento adequado a pessoa pode se permitir fazer isso. Quer falar?
que a Magali está falando, outro dia a gente fez numa IC nossa uma heterocrítica de grupo, né? E foi muito interessante. Acho que ele não estava. Porque você vê que a maioria das coisas não é nem ponto cego seu, são coisas que você sabe que você tem, meio que esconde. E é tão óbvio para os outros, todo mundo vê. Todo mundo vê que você tem determinado temperamento, que você age assim. Então, você recebe 20 feedbacks e fala, nossa, eu achei que eu estava escondendo isso. Todo mundo vê. Principalmente aqui, que todo mundo percebe todo mundo, as pessoas não são inteligentes, né? Então, a única pessoa que está prejudicando é você mesmo de não assumir. E aquele negócio do GPS, né? Se você não sabe onde você está, quem você é, como é que você vai chegar em algum lugar? Você não sabe quem você é, você tem uma imagem errada. E as pessoas têm uma imagem, às vezes, muito melhor de você. Então, realmente é muito útil, acho que num ambiente controlado, mas é muito útil. E a outra coisa que eu queria falar, que eu passei muito por isso, penso muito nisso, é que a culpa prolongada, você tem como é que ela chamou? Um constrangimento pontual ou temporário, quando você se expõe, é uma coisa saudável. Mas que isso não te pare uma culpa prolongada. Porque essa culpa prolongada, ela é, na verdade, uma autoindulgência. Você, para não ter que fazer nada, para não mudar, você cultiva aquilo como se fosse uma penitência e não faz nada para mudar. E além de, obviamente, trazer outras consequências também. Então, eu acho que isso é uma pegadinha muito séria. Tanto uma autoindulgência, como também vai criando um redutor de discernimento. Isso reduz o discernimento sobre as coisas. Entendeu? E isso piora a relação com a gente. Esse é o processo. É como se você conquistasse uma informação, depois você perde de novo, que você começa a se culpar, você já esquece aquilo, você já entra no processo de culpa, sem contar que você também não age para resolver o problema, né? Você não vai em direção ao problema. O que a gente sugere realmente é que a gente vá na direção do problema. É muito mais interessante ir na direção do problema do que fugir dele. É muito mais interessante. E vai ser, às vezes, surpreendentemente mais tranquilo do que fugir. A gente gasta muito mais energia fugindo ou tentando se defender do que ir na direção. Gasta muito menos energia. É real isso. Então, vamos ver se faltou alguma coisa aqui. Aí, conhecimento do temperamento. E uma coisa, você começa a entender, uma coisa interessante aí, só para dar uma fechada, melhor o que são atributos e traços. A gente confunde muito a etologia, o comportamento com o traço. Às vezes a gente não gosta muito de um determinado comportamento da gente. E o comportamento ele é superficial. Ele é o efeito, às vezes o efeito do efeito do efeito. Aquilo não é traço, não é temperamento, não é nada. Está lá na ponta. Claro que a gente vai fazer reciclagem de traço, reciclagem de comportamento, a gente está quase na ressexis. Quando a gente vai se aprofundando, a gente descobre as razões pelas quais a gente faz coisas, a gente está dentro dos nossos valores. Então, por exemplo, o cara parou de fumar. É ressexis quase. Não é recim. Agora, ele descobriu por que ele fuma. Um comportamento era fumar. Ele descobriu por que ele fuma e o que levou ele a ele. Isso está indo nos valores mais. Ele vai indo mais embaixo. Qual a necessidade que ele está utilizando para tampar aquilo ali? Entendeu? Então, esse processo ele é mais profundo. Aí você vai entendendo mais as suas razões. Por isso que caminhar na sua direção faz você pensar mais nos valores e menos na etologia. A etologia ela é importante, mas ela nesse sentido, é secundária. Se caminhar mais nisso, você vai entender mais as razões, né? Aí você vai entender mais a sua estrutura, você vai entender mais o que é atributo, é uma coisa que todo mundo tem, atributologicamente mesmo, e o que é traço, vamos dizer assim, por exemplo, uma coisa que é tua, característica tua, das coisas que você vivenciou, reagiu, conjunto das suas experiências.
Mas tem uma coisa que é atributo, que é essencial, como se fosse, entendeu? Essencial, tipo a vontade. A vontade é uma coisa essencial. Entendeu? Mas a sua vontade se manifesta de uma determinada maneira, de acordo com o conjunto de experiências que você teve. Isso é traço. E aí a vontade de fumar está lá na ponta lá da coisa. Entendeu isso? Quando você vem vindo mais para a estrutura sua, você vai começar a entender mais você estruturalmente. Você vem para a sua essência. Aí quando você começa isso, a sua ampliação serexológica aumenta. E você entende por que você, por exemplo, se você lembrar de uma ou duas vidas, você vai começar a lembrar disso. E aí você era assim, né? A base disso, aí você vê a estrutura do temperamento, que é o que está embaixo disso tudo. Que é diferente do comportamento. O comportamento é contextual. Essa coisa toda dentro de uma condição contextual, você bota você num determinado contexto, você vai se comportar de uma determinada maneira, em função daquilo tudo. Entendeu? É diferente. É um desenho. Lá na Consciência, um diagrama que colocasse todos esses elementos juntos, porque realmente é uma coisa que confunde a gente, né? E aí a gente vai falar de conscienciometria, mas as primeiras coisas que as pessoas querem pensar é no comportamento, que é o que incomoda inicialmente. Os incômodos, todos eles aparecem muito no comportamento. Mas, na verdade, é uma parte mais visível. Na verdade, as coisas mais, né, subjacentes assim, são mais interessantes. Elas mexem com coisas. E aí você começa a se entender melhor mesmo. Aí a primeira figura que você fez lá das suas primeiras conscienciometrias, você vê claramente que é tudo muito... Comportamento, ela é superficial. Aí, com o tempo, você vai vendo que aquilo vai ficando mais profundo. Aí a sua memória também vai podendo se aprofundar. Entendeu? Essa memória também vai podendo se aprofundar. Você vai poder trazer coisas mais do passado, coisas mais dolorosas. Então, isso é mais recim. E o outro é mais ressex. Sempre tem uma dose de ressex e uma dose de recim. Entendeu? Esse ponto é bem legal de pensar. A mais embaixo, às vezes, ela é fácil de fazer se não tiver na estrutura do temperamento e mexe com muita coisa. Porque você se entende mais, você se compreende mais. E aí certas repercussões de comportamento você já não vai precisar mais. Aí pode atuar o autoabsolutismo. Por isso que tem que ter conhecimento da sua cognição. Porque senão você vai ser autoabsolutismo no temperamento, no comportamento, é autorrepressão. Mera autorrepressão. Entendeu a diferença? Se você mexer embaixo, aí você pode realmente fazer um auto... Sem deixar de ser quem você é. Então, Djalma... Isso aqui é um negócio legal de estudar. O comportamento é a exteriorização dos traços. Perfeito. Comportamento é uma exteriorização dos traços. E o traço já é uma exteriorização, hein? Sim. E o atributo está lá atrás. Ele é bem essencial, estrutural, do ponto de vista consciencial. E a gente criou uma coisa, que é o temperamento, que sustenta a gente, que está ainda depois disso. E aí depois que vem os traços. Então, dentro do temperamento e os traços. Os que a gente vê ainda, vai falar assim, sou teimoso. Pô, essa teimosia ainda é um pedaço assim, porque você está ali no efeito da teimosia. Você começar a entender melhor essa teimosia, como é que a teimosia da Jussara, a teimosia do Djalma são diferentes. Completamente diferentes. Aqui nós temos tantas teimosias quanto as pessoas aqui, que são totalmente diferentes. É a mesma coisa, só que para nós elas são totalmente diferentes. Atributologicamente, essencialmente, temos atributos comuns, mas em manifestação totalmente diferentes. Mas digamos assim... Que as dosagens, as coisas, as experiências são outras. Digamos assim, o controle ou a reeducação do comportamento, daquelas atitudes externas, que nem existe a terapia comportamental. É isso. Então, assim, vai treinando. A pessoa que tem medo de
de shopping com muita gente, vai indo até lá, vai na porta do shopping, Sim. depois... Isso faz com... Eu estou pensando... Isso ajuda a ir para dentro também. Isso. Também, é um movimento para dentro. Isso é um movimento, o professor Waldo fala, centrípeto, né? Você vem vindo para dentro de você. E também de dentro, né? Esse movimento ajuda. Sim. Eu tenho treinado isso. Mas por que as pessoas têm dificuldade com esse livro? Porque esse livro é o contrário. Sim. Ele vai de lá de dentro. O olho de dentro para fora. É difícil. Você olha com o olho de consciência. Entendeu? Juntar esses dois negócios é isso aí. Beleza? Então, eu queria pedir só uma sugestão, porque eu respondi o livro até um pedaço e já tem alguns anos. Você sugere de retomar dali para frente ou começar do início? Retoma dali para frente. Mesmo que esteja desatualizado? Mesmo que esteja desatualizado. Tenta fechar uma análise, pelo menos. Entendeu? Pega dali para frente. Então, olha, a próxima tertúlia matinal só no ano que vem agora, gente. Dia 6 de janeiro, tá certo? O tema é Megateleparasemiologia, experimentos de diagnóstico projetivo. Especialidade parasemiologia com o pesquisador Maximiliano Raimann. Vai ser o máximo, né? Megateleparasemiologia. Entendeu? Experimentos. Entendeu? Não, né? Então vem aí.